Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Lucas Mendonça aqui mais uma vez, direto do 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Estamos aqui dias 13 e 14 de novembro, nessa parceria do Instituto Líderes do Amanhã com o podcast Diga aí, e agradecendo mais uma vez o apoio da Apex e da WorkES, que proporcionaram essa estrutura aqui para que direto do podcast, do fórum, a gente possa gravar aqui alguns episódios, aproveitando aí a ausência de Marcelo para ter um host diferente. Quem é antigo no Diga aí sabe que desde 2020 e 2021 eu estava lá nas 2 primeiras temporadas também. O convidado que está aqui com a gente agora é extremamente especial. Eu estou falando de Carlos Aguiar, que acabou de receber o Prêmio Liberdade Empresarial aqui no Fórum. Carlos foi presidente da Aracruz Celulose, da Fibria, conselheiro dessas empresas também, fundou o Espírito Santo em Ação, que deu origem ao Instituto Líderes do Amanhã, e foi recentemente conselheiro do Conselho de Governança do Instituto Líderes do Amanhã. No tempo que eu tive na presidência e na diretoria institucional do Instituto, inclusive, tive a honra de compartilhar aí 2 anos de reuniões de conselho e aprendizado com o seu Carlos. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho estar aqui fazendo essa entrevista com ele. Seu Carlos, boa tarde, muito obrigado pela participação. Boa tarde, prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Eu assisti agora seu discurso, né, sobre o Prêmio Liberdade Empresarial, e o senhor contou aí alguns episódios da sua trajetória de 79 anos de vida, e o senhor teve uma rara oportunidade de passar ao longo de sua trajetória profissional por diversos países e viver e conhecer diversos regimes, né, dos mais totalitários aos mais livres. De tudo isso, qual é a importância que fica numa vida tão vasta como essa que o senhor já teve e continuará tendo por muito tempo? Qual a importância que fica da liberdade para o senhor? Então, durante o meu estudo universitário, eu li basicamente tudo sobre marxismo, socialismo, etc. E quase que me convenci que aquilo era a melhor solução, né? Quando eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar em empresas americanas, o símbolo mais forte do capitalismo, eu comecei a observar que a escravidão não era o mote do capitalismo, no caso. Uhum. Como parecia prever que era a luta das classes, etc. Tal, o empregado contra o empregador. E depois de sequência na carreira, eu comecei a viajar para o exterior e visitei países da cortina de ferro, né? Hungria, União Soviética, Cuba, e passei a observar a diferença de padrão de vida. Por exemplo, você saía da fronteira de Viena para ir para Budapeste, você já notava a diferença no tipo de automóvel, na quantidade de guardas. Numa fronteira eram 5 guardas, na outra eram 15. A vigilância em cima do visitante era muito grande. A gente andava nas ruas e você via perfeitamente que tinha um cara seguindo a gente. O nível de liberdade era muito restrito. Até eu uma vez estando lá na União Soviética, eu perguntei onde é que eu posso ouvir um jazz hoje à noite e tal. O cara, não, mas isso aqui é proibido, você não pode tocar jazz aqui. É música profana, anticomunista, etc, etc. Então, assim, a comparação foi melhor do que ler muitos livros, porque eu via não só na parte das liberdades, mas na parte da economia também, uhum. Diferenças brutais, assim. Você chegava no restaurante, o cara tinha um prato de carne, um prato de peixe, um prato de alguma coisa própria deles lá, e mais nada. O atendimento dos restaurantes, o serviço era terrível, porque só tinha gente empregada do governo e eles pouco se lixavam se você estava bem atendido ou não. Eles não davam a menor atenção para o cliente deles. Uhum. Então foi assim, um aprendizado que para mim valeu por sei lá quantas literaturas eu tinha que ler, quantos Adam Smith eu tinha que ler para entender na prática o que eu cheguei a ver, né? Então acho que assim,
Eu não entendo como alguns brasileiros que viajavam para esses países voltavam falando maravilhas, né? Talvez porque eles fossem tratados lá na elite, Por serem amigos do regime, por serem né? amigos do regime. Então, mas eu viajava para ver fábrica, para andar na rua mesmo, assim, no final de semana e tal. E visitei casas de pessoas, né, que a gente via o pouco que eles tinham. Eu cheguei a encontrar um cara que queria comprar minha calça jeans. Nossa Senhora. E quase que eu tive que tirar a calça, porque o cara ficou desesperado. Eu pago $30, não sei quanto, se você quiser aí. Que ele não tinha oportunidade de ter Ele não uma tinha calça jeans. oportunidade de ter uma dele. calça jeans, né? O senhor chegou a presenciar alguma, assim, conversar com alguém ou presenciar alguma coisa de dissidência, né? Algumas pessoas que ali sorrateiramente lutavam por liberdade, lutavam contra o regime, conheceu gente Não, desse não. jeito? Isso aí eu nunca tive essa oportunidade, porque eu ia muito rápido, né? E geralmente eu ia com alguém da empresa. Então, eu estava bem, vamos dizer, conectado com alguém que devia ser amigo do regime. Esse era um ponto que eu ia trazer agora. Assim, e o que é que essas pessoas com quem vocês faziam negócios nesses países, né, originárias desses países, com menos liberdade, como era a visão delas a respeito disso? Eram sempre empresas que ali naquela situação eram amigas do regime, ou tinham empresas que também questionavam, olhavam para fora e vinham, olha, não dá mais para ficar aqui, é melhor levar nosso negócio para fora? Não, eu nunca tive esse tipo de discussão com eles, né? Mas o que eu observava era assim, que, por exemplo, se uma fábrica de celulose na Finlândia tinha 500 empregados, na Rússia tinha 5.000. Nossa Senhora. Então, era uma diferença muito grande de produtividade. E aí você andando na fábrica, você via que tinha porteiros, em cada porta da fábrica tinha um porteiro sem precisar, né? Era E assim, essas fábricas estatais, né? estatais, e todas para dar emprego, né? Tudo para dar emprego. Então, é como você vai a Havana, você via gente nas esquinas, cada esquina tem uma pessoa anotando alguma coisa. Aí eu parei para perguntar, o que você está anotando? Não, eu anoto quantas pessoas passam por dia aqui. Pô, mas não passa quase ninguém aqui. Não, mas eu tenho que anotar. Para quê? Para nada. Para Só quê? pro cara ter emprego. Tem menor, só para dar emprego. Né? E aí viu tudo isso, em determinado momento da sua vida, né, já vivendo aqui no Espírito Santo. O senhor conta essa história como poucos, né? O Estado vivia aí, né, principalmente ali na década de 90, final da década de 90, um momento muito triste da sua história, né? O que é que dessas experiências no exterior, vivendo, conhecendo esse mundo sem liberdade, etc., o senhor trouxe para, junto com outros, ter a ideia de montar o Espírito Santo em ação e etc.? O que é que de lá vocês conseguiram aproveitar para mudar a história do Espírito Santo? Eu acho que nessa época aqui do Espírito Santo eu já tinha consolidado na minha cabeça que o melhor regime era democrático e melhor sistema econômico era a economia de mercado aberto, coisa que o Brasil também não era tão aberto assim, né? Perfeito. Não é até hoje. Mas não é até hoje. Eu tinha essa convicção. Quando aquele processo começou a deteriorar aqui no Espírito Santo, que culminou com a saída da Xerox, com os jornais de São Paulo falando que a gente era uma terra sem lei, a gente viu que a liberdade para fazer negócios aqui estava diminuindo, até que eles chegaram a fazer uma lei contra o plantio de eucalipto para celulose, não era para qualquer coisa. Ou seja, tolhendo totalmente a liberdade de uma forma totalmente inconstitucional. Né? E isso não foi só com a celulose, tiveram outras legislações aí com outros setores e tal. Então aí a gente resolveu que, olha, não dá para crescer uma empresa ou qualquer negócio numa situação onde as instituições não lhe dão garantia nenhuma, né? Ou seja, você está sujeito ao cara da vez ali querer te pressionar. Foi aqui que nós nos juntamos a uns 16 ou 17 empresários e definimos que a gente deveria participar mais da sociedade, dos movimentos,
Aí fomos conversar com os bispos, com pastores, com OAB, com Ministério Público, e foi formando uma corrente. E a nossa objetivo principal era dar ao Estado um rumo depois que essa parte fosse solucionada. Quer dizer, investir para ter um planejamento estratégico, para os políticos seguirem uma coisa que desse ao Estado uma direção de longo prazo. Além de 4 anos de reeleição. Né? Isso. Tivemos participar nas eleições com a ajuda de campanha, que naquele tempo as empresas grandes principalmente não participavam por receio, né, de ser mal falada, mas a gente decidiu ajudar naquela campanha e tudo por dentro, tudo com cheque na mesa. Conseguimos eleger bons políticos, tanto para o governador como para a Assembleia. E fizemos uma união, inclusive, de extremos opostos para o bem do Estado, né? Então, por exemplo, o primeiro presidente da Assembleia foi um deputado do PT, né? Que, se fosse me perguntar, eu não ia querer indicar, mas como me explicaram que era para o bem do Estado, que o cara era muito sério e tal, e realmente era sério. E comprou o projeto de longo prazo. Comprou o projeto de longo prazo, então nos unimos em torno de um objetivo com diferentes ideologias, credos e pensamentos, etc. Maravilha. E aí nós estamos hoje há pouco mais de 20 anos, né, desde a criação do Espírito Santo em Ação. O Estado hoje é um Estado referência nacional em diversos aspectos e o papel do Espírito Santo em Ação nisso é absolutamente inegável. Todo capixaba ou todo radicado capixaba como nós dois deveria, sem dúvida nenhuma, agradecer muito ao Espírito Santo em Ação e conhecer mais essa história. Mas olhando para frente, né, pensando no tema do fórum, porque as nações prosperam, na sua visão, aonde mais a gente precisa mexer, mudar e melhorar para o Espírito Santo prosperar ainda mais? Bom, eu acho que um problema que eu vejo sempre é lideranças políticas, né? Eu falava isso na época que o governador era o Paulo Arthur, e já falei isso na época do governador Casagrande. Lideranças políticas que tenham as mesmas visões de futuro, né? A mesma visão de economia, né? De sociedade. Então, assim, eu espero que o Espírito Santo em Ação, que está, vamos dizer, mudando já de roupa, com novas lideranças e tal, e os líderes que vem a liderança mais jovem, não percam essa história de sucesso e continuem trabalhando junto aos governantes, aos políticos, porque se a gente deixar por conta deles, eles vão fazer o mais simples e o mais popular. Nem sempre o simples e o popular vão dar certo. Eles têm que usar, fala-se tanto em ciência, eles têm que usar a ciência para fazer o simples, mas o correto, e não o simples e errado. Perfeito. E que eles dentro do possível, né, claro, da visão de carreira política deles, que eles não pensem só na eleição, né, porque aí faz o mais fácil, né, e não pensa num projeto de Estado e de prosperidade de verdade, né. Agora, para isso, a gente tem que estar muito próximos dele, né. Eu sempre dizia assim, eu tenho que estar próximo para saber o que eles pensam e estar longe para eles não me empurrarem pro rolo dele. Para cair junto lá com eles. Para cair junto. Então, você tem que estar próximo para saber como eles estão pensando e tentar influenciar. Eu acho que, por exemplo, na pandemia, a presença dos empresários no grupo de crise lá foi fundamental para a gente não cair num lockdown absurdo, grandioso, que teria acabado com o Estado, né? Então, acho que houve um equilíbrio bom ali. E o senhor acha que o papel, que o fórum como esse aqui, o Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, tem um papel importante nessa disseminação de ideias para que as lideranças políticas entendam como seguir adiante com menos populismo?
Eu acho que eu vi que tinha alguns políticos aqui. Perfeito. Eu acho importante que eles vejam, mas eu acho importante também que tragam os jovens, como eu vi hoje, estudantes, e não só de escolas de gente rica, escolas públicas. Sim, também tem aí. Para que a gente tem que difundir esse conceito na sociedade como um todo, e não apenas nas elites. E as elites votaram foi no Boulos, lá em São Paulo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, que a gente precisa instruir aqueles que enxergam o governo que entrega resultados. Perfeito. Que é o povo. Perfeito. O povo quer resultado. O povo não quer briga de siglas e DEI. O povo quer resultado, e os Estados Unidos mostraram agora isso. Exatamente. Então eu acho que esse tipo de evento é importante para difundir essas ideias, mas vocês têm que atrair gente que não são só os que já concordam com as ideias. Perfeito. Vocês têm que atrair gente que precisa ser alimentadas com essas ideias. É um grande desafio, e é justamente para isso, né, que o Fórum faz, né? Tentar trazer gente aqui para convidar a sociedade para entender o que a gente discute, entender o que a gente pensa e tentar pavimentar o solo de ideias aí boas para o futuro. Seu Carlos, eu queria agradecer imensamente pela sua participação. Mais uma vez te parabenizar pelo merecidíssimo prêmio, né, pela trajetória de vida e profissional incrível que o senhor tem. Que a gente ainda possa viver muitos anos mais aprendendo, convivendo e ouvindo as suas lições. Muitíssimo obrigado. Suas considerações finais. Muito obrigado. Acho que eu saí daqui hoje mais do que recompensado. Fiquei até emocionado lá com as palavras do apresentador. E muito obrigado pela atenção de vocês, que foi muito bom, muito importante para mim. Um abraço grande. Até logo, ouvintes, diga aí. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.